Naruto não tinha intenção de interagir com a Vila das Nuvens naquele momento. No entanto, estava claro que a Vila das Nuvens pensava diferente. Tanta gente, parece que o alvo deles é você, observou Karen calmamente. A Vila da Nuvem é muito mais ousada que a Vila da Névoa. A Vila da Névoa era cautelosa, não ousando fazer inimigos, mas a Vila da Nuvem estava chegando com tudo. No entanto, ela não tinha medo, nem sentia a menor pontada no coração. Afinal, era apenas uma das 5 grandes nações. Embora a Vila das Nuvens tivesse se tornado a vila mais forte do continente após o declínio de Konoha, em comparação aos seres que Naruto havia encontrado e enfrentado antes, como o sábio dos 6 caminhos, o Shinigami e o sapo de 1000 anos, ela não pôde deixar de sentir uma sutil sensação de pessoas comuns são surpreendentemente corajosas. Ainda bem que eles vieram até nós, disse Naruto com um sorriso, balançando a cabeça. Ele presumira que algo como as Cachoeiras da Verdade fosse bem conhecido. Mas, depois de tanto tempo de busca, não havia nenhum vestígio. Eles nem sequer haviam encontrado alguém que tivesse ouvido falar do lugar. A chegada da Vila das Nuvens por vontade própria foi, na verdade, uma boa notícia. Qual de vocês ficará com Karen? Naruto perguntou, olhando para as 2 raposas em seu ombro. O 8 Caudas também está aqui. O Yang 9 Caudas estava ansioso. Então me solte. Aquele cara ainda é difícil de derrotar. Seus olhos percorreram o local, parando na espada vermelha, com intenções claras. Queria testar as habilidades que aprenderá na Sociedade das Almas do 8 Caudas. O Yi 9 Caudas não disse nada, apenas pulou na cabeça de Karen, expressando sua decisão por meio de ações. Não se preocupe, eu ficarei bem, disse Karen, cerrando o punho. Naruto assentiu. Então avançou num piscar de olhos e desapareceu. A equipe da nuvem avançou. Já estamos muito perto do Jinchuriki da 9 Caudas, disse C, um dos Jonins à liderança, em tom cauteloso. De acordo com as informações do País do Fogo, o alcance sensorial do Jinchuriki da 9 Caudas pode chegar a 40 ou 50 quilômetros. Em outras palavras, já entramos em seu alcance sensorial e ele pode aparecer diante de nós a qualquer momento. Fiquem atentos. Yujito, a Jinchuriki de 2 Caudas, uma mulher com tranças cor de chá, ficou um pouco surpresa com isso. 50 quilômetros? É possível uma distância tão exagerada? A distância parecia inacreditável. Até mesmo Byakugan, famoso por suas habilidades de observação, só conseguia percorrer 1 ou 2 quilômetros, muito menos que isso. Você estava prestes a responder quando uma voz suave soou acima deles. A capacidade da Vila das Nuvens de coletar informações não deve ser subestimada, tendo descoberto tanto. Mas se for esse o caso, por que você ainda me procuraria? O grupo de ninjas parou imediatamente, formando uma formação defensiva antes de olhar para cima novamente. Um garoto loiro estava parado no céu, observando-os de cima. Atrás dele, a cordilheira se estendia, com o pico mais alto logo abaixo de seus pés. Eles estavam ao pé da montanha, olhando para cima. A expressão de C mudou drasticamente, quando ele vinha mantendo percepção sensorial o tempo todo. Não, sua percepção sensorial era completamente ineficaz. Ele percebeu que, em sua percepção, o céu acima estava vazio, sem fluxo de chakra ou presença física. Só com os olhos ele conseguia ver uma pessoa. Era como se ele estivesse em outra dimensão. Seria esse o poder do Jinchuriki da 9 Caudas, um ninja verdadeiramente poderoso. O objetivo da nuvem sou eu, certo? Naruto perguntou suavemente. O que você quer? Parecia uma pergunta, mas não havia nenhum traço de dúvida em seu tom. Você permaneceu em silêncio. Ao lado dele, o outro líder da equipe, um ninja chamado Dodai, falou. Uzumaki-sama, esperamos que você se junte à Vila das Nuvens. Naruto se virou para encará-lo. O caolho prendeu a respiração por um instante. Aquele simples olhar fez seu coração disparar de medo. Que presença aterrorizante. O relacionamento entre você e Konoha não é bom, então permita-me especular com ousadia. É por causa do seu status como Jinchuriki, Uzumaki-sama? Se for esse o caso, considere a Vila das Nuvens. Em outras vilas, os Jinchuriki são tratados como ferramentas, mas não na Vila das Nuvens.
Nós os consideramos heróis. Dodai olhou para as tranças cor de chá, e o Jito se pronunciou. Posso garantir isso. Embora, quando era mais jovem, a vila fosse ignorante e muitas coisas desagradáveis acontecessem, graças aos esforços de Bei do Haikage, houve uma mudança significativa. Ela fez uma breve pausa, olhando para a pequena raposa no ombro de Naruto com uma expressão significativa. Como colega Jishiki, você já ouviu falar do termo Jishiki perfeito? Quando nós, Jinchuriki, usamos o poder de nossas bestas com cauda. As bestas com cauda também absorvem nosso próprio chakra. Se a transformação da besta com cauda durar muito tempo, o indivíduo pode perder a sanidade ou até mesmo a vida. Mas se alguém conseguir alcançar uma conexão espiritual com a besta com cauda, então, ao usar o chakra da besta com cauda, nosso próprio chakra não será drenado pela besta. Só ouvi falar de um Jinchuriki que conseguiu chegar a esse nível. Esse seria o Killer Bee-sama, o Jinchuriki da Vila das Nuvens. O olhar de Yujito se voltou para um homem parado ali perto, usando óculos escuros com pele escura. Ele deu um breve aceno com a cabeça, sua expressão fria. Embora eu ainda não seja uma Jinchuriki perfeita, continuou ela, minha comunicação com o Duas Caudas tem sido bastante tranquila. Talvez em alguns anos eu também consiga me reconciliar com ele e me tornar uma Jinchuriki perfeita. Para nós, Jinchuriki, uma vila que pode produzir 2 Jinchuriki perfeitos é um ótimo lar. Naruto sorriu e balançou a cabeça levemente. Você não está me subestimando um pouco. Eu já me reconciliei com a Nove Caudas. O Nove Caudas em seu ombro inclinou a cabeça e deu um aceno quase imperceptível. E Naruto deu um passo à frente, caminhando no ar, posicionando-se mais alto. Eu já me libertei da minha gaiola. Mas você, ainda preso, quer me puxar de volta. Uma coisa dessas não é nada bonito. Dodai franziu a testa, ainda respeitoso. Será que o Uzumaki-sama realmente não reconsideraria? Se eu continuar dizendo não, vocês vão tomar medidas contra mim. O olhar de Naruto percorreu a multidão, começando por Dodai. Desculpe, mas tem que ser assim. Dodai levantou a mão. Formem a formação. Missão: capturar o Jinchuriki da Nove Caudas. Uzumaki-sama, você ainda tem uma última chance de reconsiderar. Mesmo diante das forças de elite do nosso Haikage, apesar de sermos os Jinchuriki da Kyuubi. Naruto o interrompeu com um leve sorriso. Você está bem confiante, não é? É por causa dos seus números. Wise. Não importa quantas formigas existam, como elas conseguirão mover um elefante? Formigas? Dodai não conseguiu evitar franzir a testa. A confiança desse garoto era impressionante. Sua equipe era composta por dezenas de jonins, shinobi fortes o suficiente para influenciar o resultado de uma guerra. Sua força combinada poderia facilmente subjugar qualquer vila, exceto as 5 grandes vilas ninja. Dodai não duvidou do poder de Naruto. Mas comparar-se a um elefante e eles a formigas? Seria isso. Antes que ele pudesse terminar o pensamento, uma pressão repentina e avassaladora desceu sobre eles. Rangido, ele conseguia ouvir o próprio ar se esforçando sob o peso. Seu corpo congelou. Seu fluxo de chakra parou e a atmosfera ficou sufocantemente pesada. Era como se uma montanha tivesse se acomodado em cima dele. Ele conseguiu olhar para o lado. Os outros 2 Jinchuriki tinham expressões sérias, mas estavam se segurando melhor, ainda conseguindo ficar de pé. Se estava em uma situação semelhante à dele, ligeiramente curvado, com o rosto contorcido pelo esforço. Mas, pelo menos eles ainda conseguiam ficar de pé, por mais difícil que fosse. Os outros Jonin, junto com os Chunin que os acompanhavam, estavam em um estado terrível, completamente presos ao chão por essa força imensa, incapazes de mover um músculo, inteiramente à mercê do ambiente ao redor. Não é Jujutsu, se resmungou entre dentes. Não sei que habilidade é essa. Mas deve ser o que a informação mencionou. Uma presença poderosa que paralisa aqueles que não são fortes o suficiente. Por dentro, você estava profundamente perturbado. As palavras na informação pareciam lamentavelmente insuficientes. Embora fosse detalhado,
Quando leu pela primeira vez, achou que era um exagero. Mas estou aqui agora, encarando a realidade. A descrição capturou apenas uma fração do verdadeiro poder diante deles. Dodai apertou o punho. Formigas. Ele percebeu que seus pensamentos anteriores eram otimistas demais. As palavras de Naruto não foram nem um pouco exageradas. Na verdade, elas eram discretas. As formigas podem não ser capazes de machucar o elefante, mas pelo menos elas ainda podem se mover. Na presença de Naruto, sua equipe não conseguia nem levantar a cabeça para encará-lo. Vou me juntar a B para contê-lo, disse Yujito, erguendo as mãos para formar selos. Vocês, rápido, encontrem um jeito de quebrar essa técnica. Killer B desembainhou sua espada, e seu chakra relâmpago surgiu violentamente. No ombro de Naruto, o 9 caudas sorriu. Naruto, você lida com o Jinchiki do 2 caudas. Eu cuido do 8 caudas. Ele saltou do ombro de Naruto, mordendo a espada da 9 caudas e então investiu contra Killer B. Ele formou um arco no ar. Sua forma se expandia conforme ele saltava, ficando maior a cada momento, até preencher o céu, projetando uma vasta sombra. Aqueles que ainda conseguiam levantar a cabeça para olhar o campo de batalha ficaram todos chocados. A 9 caudas, mas o Jinchiki ainda não está lá. A 9 caudas se libertou. B. Cuidado. O 8 caudas o alertou em seu mundo interior. Aquele 9 caudas, não sei como ele se libertou. Mesmo sem a ajuda do Jinchiki, seu poder ainda é formidável. Killer B assentiu. Um enorme tentáculo de polvo surgiu de trás dele, atacando ferozmente a Kyuubi. O 9 caudas levantou sua garra, agarrando a espada vermelha. A espada também cresceu imensamente em tamanho junto com seu corpo. Ele cortou ferozmente. Naruto os observou. Uzumaki Naruto. Agora não é hora de se preocupar com as bestas com cauda. A voz áspera de Yujito soou enquanto ela completava seus selos de mão. Várias chamas azuis saíram de sua boca. Eram chamas azuis fracas, vagamente moldadas em forma de ratos. Era um jutsu de liberação de fogo incomum. Ele carregava um traço do chakra da besta com cauda. Magníficas caudas de chamas cruzaram o céu, desenhando um lindo arco enquanto voavam em direção a Naruto. Yujito juntou as mãos firmemente, formando uma cruz. Ela fixou seu olhar em Naruto. A inteligência mencionou que a velocidade do Jinchuriki da 9 cauda era excepcionalmente alta. Embora essa técnica dela tivesse capacidade de rastreamento, ela não estava totalmente confiante de que funcionaria completamente. Mas o que a surpreendeu foi isto. Naruto não se moveu, permanecendo parado no céu, sem nem virar a cabeça, ainda focado na batalha entre o 9 caudas e o 8 caudas. As chamas azuis dispararam em sua direção. Assim que eles estavam prestes a atingir Naruto, várias correntes douradas balançavam atrás dele, chicoteando a bola de fogo azul, dispersando-a facilmente em fumaça. Yujito cerrou os dentes. O ataque não teve efeito. O que a irritou ainda mais foi a atitude de Naruto. Ele realmente não a via como uma ameaça. Ela invocou o chakra da besta com cauda, um manto vermelho escuro cobrindo seu corpo. Ela saltou, investindo contra Naruto com as 2 mãos, com um brilho frio nos olhos. Um par de garras se estendia das pontas dos dedos dela, excepcionalmente afiadas. Mas, mesmo quando ela se aproximou, Naruto ainda não se esquivou, permitindo que as garras o cortassem. Yujito sentiu uma onda de excitação, mas essa excitação se esvaiu em um instante. Com um estrondo, as correntes anteriores também desviaram suas garras. Não se incomode com ataques tão fracos, Naruto falou suavemente. Economize sua energia. Você não é páreo para mim. Por que não assistir a batalha entre o 9 caudas e o 8 caudas comigo? Eles estão dando um show, não é? Yujito mordeu o lábio, girou no ar e caiu no chão. O chakra da besta com cauda aumentou ainda mais violentamente. De seu corpo, chamas azul escuras saltavam como tinta. O poder deste Jinchuriki da 9 cauda excedeu em muito sua imaginação. Mesmo na forma parcial de besta com cauda, ela não conseguia causar nenhum dano. Que nível ele havia alcançado? Dodai e Sen não se juntaram à batalha. Eles estavam tentando romper a aura opressiva, mas em tão pouco tempo tentaram dezenas de métodos,
mas nenhum foi eficaz. Isso parece ser pura aura. Se cerrou os punhos. Não o efeito de uma técnica. Ele era um ninja completo. Jijutsu, Taijutsu, ninjutsu médico. Ele treinou todos eles até o nível de um Chunin. Ele foi avaliado pelo Raikage como alguém muito parecido com o terceiro Kage. Sua conclusão foi convincente. Isso é muito ruim. Dodai franziu a testa. Se for esse o caso, provavelmente não conseguiremos ajudar Yujito e B. Sob esta aura, até mesmo praticar ninjutsu era difícil. O que é pior, a Vila das Nuvens havia acumulado muito poder, mas não tinha utilidade. No final, os únicos que enfrentaram os Jinchuriki da Nove Caudas foram apenas aqueles 2 Jinchuriki. E a informação certamente não mencionou que a Kyuubi poderia deixar o corpo do Jinchuriki e lutar como uma entidade independente. A situação havia mudado de probabilidades esmagadoras para uma partida justa de 2 contra 2. Mas para Cloud Village, essa foi a maior injustiça. Ainda temos uma chance, você falou suavemente. Você se lembra daquele plano? Eles já começaram a executá-lo. Era um plano que havia sido posto em prática há muito tempo. Ao descobrir que os Uzumaki Naruto tinham um vasto alcance sensorial, eles previram que Naruto capturaria o Uzumaki ruivo e viria até eles por conta própria. Se essa situação realmente ocorresse, uma equipe Chunin liderada por um Chunin seria enviada para capturar o Uzumaki Karen. Explorar uma fraqueza é uma tática em que os ninjas se destacam. Dodai assentiu. É mesmo. Embora tudo estivesse acontecendo conforme previsto, por alguma razão, ele sentiu uma vaga sensação de desconforto. Já havia algumas variáveis. O grande número de pessoal que eles haviam preparado com antecedência não foi útil. A operação para capturar Karen vai bem? Ao longe, entre as árvores. Como esperado, a Vila das Nuvens me vê como o ponto de ruptura. Karen abriu os olhos, franzindo os lábios. Eles enviaram uma equipe. O olho da mente de Kagura não era tão avançado quanto o de Naruto, mas ainda era capaz de cobrir uma distância de vários quilômetros, mais do que suficiente para lidar com ninjas comuns. Os chakras que se aproximavam rapidamente não conseguiram escapar de sua detecção. Eu vou te proteger, disse o Yi Nove Caudas lentamente. Quantos inimigos existem? Karen se levantou, apontou a direção e falou calmamente. Um Chunin, 3 Chunin. Uma configuração de equipe padrão. Obrigado, Nove Caudas. Mas eu não sou mais quem eu era. Eu mesmo cuido dessas pessoas. Se não conseguir, peço sua ajuda. E Nove Caudas bufou, balançando o rabo. Em menos de 2 minutos, o Chunin pousou. O chakra Uzumaki está bem aqui. Procure por rastros dela. Ela não é forte, no máximo é apenas uma Chunin. Capturem-na rapidamente. Os Chunin obedeceram e se espalharam para procurar. Enquanto um dos Chunin manobrava ao redor de uma árvore, seu movimento parou de repente e uma onda de pânico surgiu dentro dele. Ele olhou para baixo. Ele havia acionado um fio fino e quase invisível. De ambas as pontas do fio, era possível ouvir o som de explosivos crepitantes. Etiquetas explosivas. Ele percebeu isso imediatamente. Mas era tarde demais. As etiquetas explosivas já haviam sido totalmente acionadas. Com um estrondo estrondoso, uma explosão ensurdecedora ecoou pela floresta. O Chunin foi arremessado para longe pela imensa onda de choque. Sua cabeça, membros, pedaços de carne e osso se espalharam em diferentes direções como pétalas caindo. Os outros 3 ninjas foram atraídos pela comoção e se aproximaram. A visão horrível da morte de seu camarada deixou seus rostos sombrios. Cuidado, ela armou armadilhas, alertou Jonin, franzindo a testa. Parece que ela tem poderes sensoriais e sabia que estávamos chegando. Ela está preparada. Ele foi descuidado. Ao lado de Naruto, Karen parecia normal. Isso teve o benefício de fazer com que sua inteligência parecesse desconhecida para os de fora. Além das informações vazadas de Grass Village, de que ela pertencia ao clã Uzumaki e tinha habilidade de cura, eles não sabiam mais nada sobre ela. Eles instintivamente ainda tratavam como uma mera genin, na melhor das hipóteses uma Chunin comum. Mas agora, parecia que esse não era mais o caso. Eles começaram a procurar com mais cautela.
Entretanto, quando os 3 ninjas se espalharam a uma certa distância, uma corrente dourada atacou de repente por trás de um dos Chunin, prendendo seus membros e prendendo ao chão. O Chunin não teve tempo de reagir, nem conseguiu virar a cabeça. Uma figura com cabelos ruivos apareceu diante dele. Era a Karen. Ela levantou a mão, e uma esfera de energia azul rodopiante, do tamanho de um punho, formou-se em sua palma. Rasengan. Naruto lhe ensinou essa técnica há muito tempo. Ela pressionou o orbe de energia contra o estômago do Chunin. O ar e o chakra em turbilhão atravessaram seu abdômen, destruindo seus órgãos internos. Ele soltou um grito de dor enquanto sua força vital desvanecia rapidamente. A comoção chamou a atenção dos dois que ficaram na floresta. Eles se reagruparam imediatamente. A reação deles foi rápida, mas tudo que viram diante deles foi um corpo sem vida, deitado de bruços. A pessoa que havia matado seu companheiro não estava em lugar nenhum. Foi obra daquele Uzumaki. O Jonin cerrou os dentes e cerrou o punho. Eles a subestimaram. Eles presumiram que ela era a fraca que Grass Village havia descrito, alguém que seria impotente sem a proteção de Naruto. Mas afinal ela tinha algumas habilidades. Como ela conseguiu matar Ryu? O Chunin restante se perguntou, franzindo a testa. Ele conhecia bem a força do seu camarada. Mesmo que ele não fosse páreo para o Uzumaki, ele não deveria ter sido morto tão rápido. Ele se aproximou, com a intenção de virar o corpo. Não havia nenhum sinal visível de qualquer técnica na parte de trás. Talvez a frente revelasse algumas pistas. As pupilas do Jonin se contraíram quando ele gritou rapidamente: "Pare! Não toque no corpo!" Mas o Chunin já havia estendido a mão. Ao ouvir as palavras do Jonin, ele imediatamente percebeu algo e rapidamente retirou a mão. Mas já era tarde demais. Com um chiado, a etiqueta explosiva detonou. O Chunin rapidamente formou selo de mão, usando liberação de terra para cobrir o corpo, reduzindo o impacto da explosão. Embora a onda de choque o tenha lançado para longe, ele conseguiu sobreviver. O Jonin suspirou aliviado. Felizmente, essa armadilha não resultou em outra vítima. Aquela mulher Uzumaki era realmente difícil de lidar. Matar um Chunin em um instante e então montar uma armadilha tão perfeita em uma situação em constante mudança. Ela era realmente formidável. Mas ele não conseguiu terminar de suspirar. O Chunin que havia sido levado embora foi pego por uma figura ruiva. Ela agarrou o Chunin pelos cabelos com uma mão e segurou uma kunai na outra. Sem hesitar, ela agiu decisivamente. Com um suave silêncio, a kunai mergulhou na garganta do Chunin. Uzumaki Karen. O Jonin gritou o nome dela entre dentes, com raiva palpável. Multar. Agora ele se lembraria dela. Karen jogou o corpo no chão, pesou em sua cabeça e baixou o olhar, falando calmamente. Você realmente me subestimou. Eu não sou mais aquela garotinha de Grass Village. Afinal, estando ao lado da pessoa mais forte do mundo ninja, a menos que você seja um tolo, você aprenderia algumas habilidades mesmo que lhe faltasse talento. Além disso, acho que tenho algum talento. Já me sinto culpado o suficiente para não poder ajudar Naruto com essas outras coisas. Se eu ainda o arrastasse para algo assim, eu poderia muito bem deixar que ele me esfaqueasse. O Jonin da Vila das Nuvens cuspiu no chão. Agora admito que você tem algumas habilidades, mas é melhor você estar preparado. Karen olhou para cima, confusa. Ela estava falando com 9 caudas. Por que esse cara estava interrompendo? Você é o único que sobrou, disse Karen enquanto olhava, com a voz carregada de um leve nervosismo. Naruto sempre disse que eu tenho a força de um Jonin. Vamos ver se você pode confirmar isso. Um Jonin, alguém que ela admirava como uma figura muito superior a ela. O 8 caudas e o 9 caudas estavam em um combate feroz. O polvo e a raposa se chocaram de frente. O poder das bestas com cauda, reverenciadas como desastres naturais, foi totalmente liberado naquele instante. Até os tremores secundários derrubaram a árvore e racharam a terra. A colisão de chakra perturbou as correntes de ar, provocando uma violenta tempestade. 8 caudas, zombou 9 caudas, brandindo uma lâmina e pressionando o ataque. Você ficou fraco devido ao conforto da vida na Vila das Nuvens. O 8 caudas permaneceu em silêncio,
um pouco desgrenhado, desviando para o lado para evitar os golpes. Os tentáculos do polvo atacaram. As caudas da raposa responderam. Quando se cruzaram, ambas as bestas com cauda abriram suas bocas simultaneamente, cada uma formando uma bomba de besta com cauda, que dispararam uma contra a outra, resultando em uma explosão enorme. Fumaça e ondas de choque enchiam o ar, mas quando a visão ficou obscurecida, um relâmpago branco repentino apareceu. Ad número 4. Byakurai, relâmpago pálido, ponto. Embora pequeno e fraco, foi notavelmente eficaz. Uma técnica repentina cortou um dos tentáculos do polvo enquanto ele se debatia no ar. Com um forte baque, ele atingiu o chão. O 8 Caudas ficou chocado. Que tipo de técnica era essa? Como a 9 Caudas utilizou? Isso estava além da compreensão do 9 Caudas. Assim como o 9 Caudas agora estava empunhando uma espada em batalha. Há quanto tempo não nos vemos? Você mudou muito, disse o 8 Caudas, em tom pesado. Ainda era o mesmo 9 Caudas. Ele podia sentir que metade da essência da Kyuubi estava faltando, mas ficou ainda mais forte, tanto em consciência de combate quanto em habilidade. O 9 Caudas sorriu maliciosamente. Estou seguindo em frente, Giki, enquanto você ainda está preso no lugar. Não somos mais criaturas do mesmo mundo. Giki ficou confuso. Seguindo em frente, as bestas com cauda conseguem sequer andar para frente. Estava menos preocupado com a última afirmação. Provavelmente era apenas mais um dos comentários desagradáveis do 9 Caudas que ele havia captado em algum lugar. Os olhos do 9 Caudas brilharam com uma luz estranha. Descobri algumas coisas interessantes. Ele continuou a brandir sua espada, mas a lâmina não estava apontada para a garganta, estômago ou coração. Esses não eram pontos críticos para uma besta com cauda. Além disso, mesmo que uma besta com cauda fosse morta, ela seria ressuscitada em alguns anos. Com exceção da 9 Caudas, qual das outras bestas com cauda não morreu algumas vezes? Seu alvo era o chifre na cabeça do 8 Caudas. Um já estava quebrado, e agora, o 9 Caudas estava pensando em como cortar o outro. Isso seria muito mais interessante do que simplesmente matá-lo. Enquanto isso, do outro lado, chamas azul escuras aumentaram quando 2 Caudas emergiu completamente do corpo de Yujito. Ele imediatamente levantou a pata. Diferentemente das garras afiadas estendidas de Yujito, o 2 Caudas fechou a pata em punho, mais parecido com o de um humano, e atacou sem hesitar. Naruto olhou para cima, com uma expressão um tanto nostálgica. Ah, é o gatinho. Ele não conseguiu deixar de pensar em Yoruichi. Ele se perguntou como ela estava no mundo atual. Ela deve estar vivendo confortavelmente. Sem dúvida, o 2 Caudas mostrou suas presas. Gatinho, pequeno, mesmo que você seja o Jinchiki da 9 Caudas, você não pode me chamar assim. Eu não sou nada pequeno. E atingiu com ainda mais força. Naruto não se esquivou. Ele apenas juntou as mãos. Correntes de selamento adamantinas. As correntes chocalharam enquanto saíam em espiral, enrolando-se no braço do 2 Caudas. Essas delicadas correntes possuíam uma força a qual não era possível resistir. Eles puxaram o braço para trás, fazendo com que seu corpo enorme cambaleasse e caísse, antes que o 2 Caudas pudesse reagir. As correntes continuaram a serpentear como uma serpente, estendendo-se ao longo de seu corpo, prendendo seus membros e caudas firmemente, prendendo-o firmemente ao chão. Quando o gatinho, Naruto descendo degraus invisíveis no céu até ficar em cima da cabeça do 2 Caudas. Um pouco de atitude pode ser fofo, mas ser muito temperamental não é bom. Seja um bom gatinho. Ele estendeu a mão e afagou a cabeça do 2 Caudas. A sensação não foi nem de longe tão boa quanto a do 9 Caudas. Sua pelagem era como chamas, mudando constantemente, com um toque leve e insubstancial. Além disso, o chakra da besta com cauda estava inquieto e hostil, tentando queimar e devorar Naruto. Naruto apertou a mão. Melhore um pouco. O chakra aumentou e o poder da sua alma também fluiu fortemente. O 2 Caudas choramingou e seu corpo afundou ainda mais no chão. Dodai e se observaram este campo de batalha com descrença. Yujito-sama foi subjugado tão facilmente. Se respirou fundo, forçando-se a manter a calma. É uma besta com cauda.
Corrente de selamento adamantinas, uma técnica secreta do clã Uzumaki. Dodai reconheceu imediatamente, com um tom grave. É uma técnica altamente eficaz contra bestas com cauda. Não entrar em pânico. Precisamos nos concentrar em resgatar Yujito-sama. Com isso, ele parou por um momento. Já enviei uma mensagem ao Raikage-sama através da técnica de invocação. Ele virá nos reforçar em breve. Fique tranquilo quando o Raikage-sama chegar. Temos certeza de que venceremos. Espere só mais um pouco. No escritório do Raikage em Cloud Village, Mabui. O quarto Raikage, invadiu as portas do escritório. Preparem a técnica de transferência celestial. Envie a unidade de apoio imediatamente. A missão de capturar o Jinchiki da Nove Caudas falhou. É hora de eu agir. Uma ninja de cabelos brancos e pele escura, que havia sido chamada por ele, arregalou os olhos. Mas, Raikage-sama, esse jutsu... Depressa e preparem-se, disse com uma expressão calma. Eles não podem mais esperar que eu tome meu tempo. Agora, só podemos usar esse jutsu. Mabui respirou fundo. Entendido, Raikage-sama. Eles entraram em uma sala. Lá dentro, havia uma ferramenta ninja especial que lembrava um bolo de 3 andares empilhados, com um pano vermelho colocado em cima. Um passo à frente com passos largos. Mabui ficou em frente à ferramenta ninja, formando selos de mão. Raikage-sama, estou prestes a ativar o jutsu. Num instante, o chakra foi mobilizado, ressoando com a ferramenta ninja à sua frente. Técnica de transferência celestial. O corpo de Raikage tremeu quando seu chakra foi retirado. Num piscar de olhos, a desapareceu da ferramenta ninja. Mabui franziu a testa, com uma expressão pesada. Este jutsu é projetado especificamente para transportar objetos. Teoricamente, não pode transportar pessoas. Quase ninguém consegue suportar a tremenda força de ruptura durante a transferência. Até agora, houve apenas um caso bem-sucedido de transporte de uma pessoa. Aquele era o terceiro Raikage. Com seu corpo tão forte quanto uma parede de ferro, ele foi capaz de suportar os efeitos colaterais deste jutsu. Quanto ao quarto Raikage, que herdou o terceiro Raikage, ele nunca havia tentado isso antes. Só nos resta rezar para que nada dê errado. Ela saiu apressadamente da sala para dar ordens de apoio de Raikage-sama aos outros ninjas. No campo de batalha, após ouvir as palavras de Dodai, se assentiu pesadamente. Sim, eu entendo. Então deixe comigo. Ele não falou, mas trocou um olhar com Dodai. Então, ele saltou alto no ar, pousando na frente da cabeça de Matatabi, chamando a atenção de Naruto enquanto formava selos de mão. Liberação de relâmpagos, pilar de relâmpagos com ilusão de relâmpagos. O chakra aumentou intensamente, e o corpo inteiro de se iluminou como uma lâmpada incandescente brilhante, emitindo uma luz forte que transformou todo o campo de visão de Naruto em um branco ofuscante. Mas a luz branca não parecia obscurecer totalmente a visão. Do lado esquerdo, uma figura escura podia ser vista vagamente, também saltando para frente. Essa era outra pessoa lançando um ataque usando a distração desse jutsu. Naruto acenou com a mão. Uma corrente disparou, mas em vez disso foi para trás. C, que estava emitindo luz, ficou assustado. Como isso é possível? Ele viu através do meu jutsu? Usar a liberação de relâmpago para criar um clarão, Naruto disse suavemente, para fazer as pessoas acreditarem erroneamente que é um jutsu que atrapalha a visão, escondendo sua verdadeira essência como um genjutsu. Um jutsu bastante impressionante. Mas que pena! Para usar o genjutsu com eficácia, no mínimo, você precisa esconder suas emoções. Se você não consegue nem fazer isso, qual é a diferença entre isso e expor completamente suas intenções para mim? Enquanto ele falava, a luz intensa se dissipou, e C, agora com cabelos dourados, pousou no chão. A sombra à esquerda também desapareceu junto com ela. Como Naruto disse, tudo era uma ilusão. As correntes douradas estalaram no ar com voshos, atingindo precisamente a figura escondida. Era o Dodai do Ninja das Nuvens. A corrente atravessou sua garganta, arrastando e prendendo a uma árvore. Morto instantaneamente.
Seus olhos estavam arregalados, suas mãos congeladas no selo tigre em seu peito, como se ele estivesse prestes a usar um poderoso ninjutsu de liberação de fogo. A corrente se retraiu. O corpo permaneceu pendurado na árvore, balançando levemente devido aos tremores secundários da batalha contra a besta com cauda. Dodai-senpai. A voz de Se estava cheia de tristeza e raiva, seu chakra aumentando ainda mais violentamente. Ele cerrou os dentes, o rosto contorcido de raiva. Seu desgraçado. Naruto olhou para ele, sorrindo levemente, prestes a falar. De repente, ele virou a cabeça para olhar ao longe, com uma pitada de surpresa nos olhos. Em sua percepção, um chakra poderoso, ainda mais forte que o de Orochimaru, aproximava-se a uma velocidade incrível, uma velocidade muito além de qualquer coisa que Naruto já tinha visto. Como a própria luz. Um ninja pode ter tamanha velocidade? Isso era algo que nem Yoruichi conseguia alcançar. Se ficou momentaneamente atordoado. Ele não entendia por que Naruto estaria distraído e olharia para longe naquele momento. Mas ele sabia muito bem que esta era a única chance que tinha. Ele rapidamente formou selos de mão. Liberação de relâmpago, trovão. Um raio intenso surgiu na palma da sua mão, crepitando e liberando uma enorme quantidade de eletricidade ao seu redor. Mas naquele momento ele formou o selo. Naruto virou a cabeça para trás e levantou a mão, abandonando o encantamento. Ad número 4. Byakurai, relâmpago pálido. Um raio branco passou rapidamente. Se tentou desviar do ataque movendo o corpo, mas a corrente de repente se soltou, prendendo seu corpo. Pare com isso. Não machuque o ser. Um grito furioso veio de perto, acompanhado por um relâmpago. Ao ouvir essa voz, se ficou um pouco atordoado. Era a voz do Raikage-sama. Ele está aqui. As palavras de Dodai ecoaram em seus ouvidos. Quando Raikage-sama chegar, certamente venceremos. Ele lutou com todas as suas forças, mas não conseguiu se libertar. O raio distante também atingiu, colidindo com a corrente, e faíscas voaram. Mas não adiantou. As restrições não podiam ser desfeitas. O raio branco atingiu o peito de Se. Olhando através do buraco do tamanho de um polegar, um pedaço de seu coração ainda podia ser visto batendo fracamente, cada vez mais devagar, com sangue jorrando. Seu desgraçado. A voz do dono do relâmpago distante ficou ainda mais furiosa. Naruto olhou. Era um homem de cabelos loiros claros, pele morena escura e um corpo extremamente forte e musculoso. Mesmo que você seja o Jinchuriki da 9 caudas. Hoje, eu definitivamente vou te matar. O chakra aumentou. Arcos de relâmpagos explodiram em seu braço, um após o outro, camada sobre camada, num piscar de olhos, cobrindo completamente seu corpo. O chakra azul da liberação de relâmpagos cobria seu corpo como o chakra da besta com cauda. Naruto observou cautelosamente enquanto examinava o campo de batalha com sua visão periférica. Os 2 caudas já haviam sido subjugados. O 8 caudas estava lutando contra o 9 caudas, mas estava claramente em menor número, e sua derrota era inevitável. Se foi morto bem na frente dele. Dodai foi pregado em uma árvore, morto. Quanto aos outros, a maioria já havia perecido, esmagada pela força da batalha entre o 8 caudas e o 9 caudas. Quase toda a força foi eliminada. Apenas alguns, insignificantes aos olhos de Naruto, como formigas, tiveram a sorte de sobreviver sob os escombros e as árvores quebradas. Mas quanto tempo fazia? Este esquadrão havia deixado a Vila das Nuvens há menos de 1 hora. Naruto se levantou e olhou para A. Você está com raiva. Mas por que você está bravo? Porque eu os matei. Que ridículo. Desafiar alguém mais forte. E ainda assim não esteja preparado para a possibilidade de ser esmagado até a morte. Acerrou os dentes. Então você deve se preparar para ser morto por mim. Ele curvou levemente o corpo e desapareceu em um instante. No momento seguinte, ele apareceu na cabeça do 2 caudas. A liberação de relâmpagos brilhou ainda mais. Liberação de relâmpagos, bomba ligre. A levantou o punho e golpeou a cabeça dourada de Naruto. Naruto levantou a mão para bloquear. As pupilas já dilataram. Esse garoto de cabelos dourados realmente reagiu nessa velocidade.
e apenas deslocando seu peso para baixo, ele absorveu o ataque de A. Seu corpo não foi forçado a se mover, puramente em termos de força, A não conseguiu subjugá-lo. Tão jovem, seu corpo já está tão desenvolvido, essa é a sua verdadeira velocidade. Naruto virou a mão, agarrando o pulso de A, em tom de decepção. É impressionante para um ninja chegar a esse nível. Mas ainda não se compara a antes. Naruto agarrou o punho da espada com a outra mão, desenhando a Shura. Ele cortou horizontalmente o braço de A. A levantou a outra mão. Liberação de raios. Corte horizontal de opressão de raios. Correntes elétricas surgiram em sua palma, como chifres salientes. Foi um golpe de mão, cortando horizontalmente em direção ao pescoço de Naruto. Mesmo sem a liberação de relâmpago, a força desse golpe de mão criou um vento assobiador. Foi um ataque letal. Naruto não se esquivou, abandonando encantamentos. Baku número 8. Seki, repulsa, ponto. Uma pequena bola de chakra, do tamanho de um punho, flutuou para proteger seu pescoço. O golpe de mão foi descido. Com um estalo, o ponto de impacto na bola de chakra se quebrou. As rachaduras se espalharam para fora, mas ela não se estilhaçou. A expressão de A era de choque. Que tipo de técnica é essa? Mesmo com toda a sua força, ele não conseguiu quebrá-lo. Mas logo o choque em seu rosto se transformou em dor. A lâmina dourada desceu. Sem resistência, cortou seu braço direito. De certa forma, isso também era uma forma de fuga. Deu um leve passo para trás e saltou para o outro lado da cabeça do Duas Caudas, cauteloso e alerta. Naruto pegou o braço e olhou para a ponta decepada. A carne estava vermelha e úmida, com pouca perda de sangue. Uma quantidade significativa de chakra da liberação de relâmpagos permaneceu, causando visivelmente uma contração na carne sob seu estímulo. Embora não houvesse aumento significativo de vitalidade, ele estava excepcionalmente ativo, estimulando células do corpo com chakra de liberação de relâmpago. Naruto entendeu de relance. Então é assim que você aumenta sua velocidade. Muito interessante. A expressão já ficou pesada e ele respirou fundo. Força, velocidade, tempo de reação. Eles estavam todos acima dos seus. Este foi um dos inimigos mais poderosos que ele já enfrentou. A última pessoa a lhe dar essa sensação de pressão foi o quarto Hokage. Não planeja usar essa técnica. Naruto selou o braço e olhou para ele. A perguntou, qual deles? Aquela técnica que você usou para vir aqui tão rápido. Naruto inclinou a cabeça, olhando na direção da Vila das Nuvens. Quase como luz. Estou muito curioso sobre isso. Se você tiver alguma habilidade que possa me ameaçar. Essa seria a única. A expressão já ficou mais sombria. A técnica de transferência celestial? Aos seus olhos, somente aquela velocidade poderia ameaçá-lo. Pirralho de 9 caudas, não seja tão arrogante, gritou-a, furioso. Minhas habilidades não se limitam a isso. Minha velocidade não é menor que a do seu pai. Eu sou a nuvem. Raikage. Enquanto suas palavras caíam, o chakra da liberação de relâmpagos enrolado em seu corpo ficou ainda mais intenso, com uma diferença entre o modo 3 caudas e o modo 4 caudas. A aura outrora efêmera tornou-se mais sólida. Os cabelos próximos à sua cabeça se arrepiaram, mecha por mecha, crepitando com os raios que envolviam seu corpo. Ele se moveu instantaneamente, ainda mais rápido que antes. Invisível a olho nu. O som do vento cortando tudo fez com que A aparecesse atrás de Naruto, sua perna chicoteando para baixo, os raios se intensificando. Liberação de relâmpago, queda de guilhotina. Esse era seu taijutsu, do qual mais se orgulhava. Naruto, quase no mesmo momento em que apareceu, virou a cabeça, um pouco mais rápido. Mas você ainda não usou essa técnica. Você não consegue fazer isso sozinho. Consegue. A perna balançou para baixo. Naruto pegou. O imenso poder fez com que a cabeça do Duas Caudas afundasse um pouco, pressionando o chão com mais firmeza. Isso também fez com que os músculos dos braços de Naruto se torcessem devido à tensão. Mas a expressão já tornou-se cada vez mais sombria. Ainda assim, não causou nenhum dano. Então não há necessidade de continuar brincando com você.
disse Naruto, apertando ainda mais o tornozelo de A. O rosto de A se contorceu em agonia. Ele sentiu como se seus ossos estivessem quebrando. Naruto ajustou seu chakra levemente. Ele não usou toda a sua força, menos a metade dela, e pulou o encantamento. Ad número 32. Kazen. Flash de fogo amarelo. Ponto. Uma onda de choque da cor de flor de cerejeira irrompeu da mão de Naruto, engolfando e perfurando completamente o Raikage. Embora o modo de chakra de liberação de relâmpagos tenha formado uma armadura em seu corpo, a perna direita, que suportou o impacto, teve sua carne completamente desintegrada, até o osso do quadril. Não havia nada além de ossos brancos e rígidos, com apenas alguns restos de carne agarrados. Não estava morto. Ele manteve um selo de mão com uma das mãos. A liberação de relâmpago protegia a parte superior do seu corpo. Embora cheia de cicatrizes e mutilações, estava em melhores condições do que a perna direita. Restringir minha força para que uma formiga receba punição sem perder a vida é bem difícil, disse Naruto, jogando Raikage no chão. Agora, vamos ter uma discussão de verdade. Que compensação a Cloud Village está disposta a oferecer para ter meu perdão? O Raikage, cerrou os dentes. A dor em seu corpo e a destruição de seu espírito e vontade, combinadas, o deixaram sem palavras. A localização das cachoeiras da verdade, Naruto falou suavemente, as informações que a Vila das Nuvens roubou da terra dos Redemoinho e os resultados da pesquisa correspondente. E sua técnica modo de chakra de liberação de relâmpagos. Aquele que faz você se mover quase na velocidade da luz. Essas são as coisas em que pensei por enquanto. Você tem algo a acrescentar? O Raikage, ergueu a cabeça e encarou Naruto. Suas exigências são realmente excessivas. Não é de se admirar que você seja o Jinchuriki da Nove Caudas. Naruto sorriu. Comparados à sua vila, esses custos são quase insignificantes. O Raikage, ficou em silêncio. Naruto se virou. Alguém está vindo. Com chakra bem forte. O Raikage, seguiu seu olhar. De trás da montanha, duas figuras saltaram. Eles eram um esquadrão de vanguarda, correndo sem parar para dar apoio. Um deles era um homem de pele escura e cabelos brancos. A outra era uma ninja loira, de pele clara, cujos músculos do peito eram ainda mais desenvolvidos que os de Meiterumi. Soltem o Raikage-sama, gritou o homem de cabelos brancos, formando-se-los com ambas as mãos. Chakra, diferente das habituais transformações da natureza dos 5 elementos, reunido à sua frente. Liberação de tempestade, circo laser. Uma luz azul clara brilhou e o vapor subiu. Em um instante, vários raios foram disparados em direção a Naruto. Naruto olhou para o Raikage, erguendo a mão. Uma combinação de relâmpago e água. Uma Kekkei Genkai. Seu chakra também é bem forte, quase no mesmo nível do de Meiterumi, da Vila da Névoa. Enquanto falava, Naruto ativou uma técnica. Bakude número 39. Enken, ventilador Round Lock. Ponto. O chakra aumentou. Um escudo giratório rápido se formou, bloqueando todos os raios laser recebidos. O homem de pele escura cerrou os dentes. Que tipo de técnica era essa? Sem selos de mão, e ainda assim com capacidades defensivas poderosas. Outro Kekkei Genkai único? Naruto continuou falando suavemente com A. Se você morresse, ele provavelmente seria um dos candidatos para o próximo Raikage, não é? O Raikage, arregalou os olhos. O que você pretende fazer com Darui? Uma má premonição surgiu dentro dele. Naruto sorriu sem responder. Correntes douradas voaram, mirando no homem de pele escura. Darui se esquivou, mas as correntes eram numerosas e densas. A ninja loira queria ajudar, golpeando com sua espada, mas só conseguiu criar algumas faíscas sem causar nenhum dano. Depois de algumas trocas, a perna de Darui foi presa. Quando um ponto foi rompido, as correntes se enrolaram rapidamente, envolvendo completamente em um instante. Uma corrente atravessou, penetrou na garganta de Darui, percorrendo completamente. E a ninja loira ao lado dele. Seu coração também foi perfurado, sua força vital se dissipando lentamente como a dos outros.
As correntes se retraíram. Os 2 corpos foram descartados no chão. Não importa quantos Raikage existam, eu posso matar todos, disse Naruto, olhando para o Raikage, com uma expressão calma. A única razão pela qual poupei sua vida é porque você é o Raikage atual. E você ocupa o cargo há muitos anos, então tem algum prestígio. Se você cooperar, muitas coisas serão mais convenientes. Se não quiser, não me importo. Vou apenas substituir alguns Raikage até encontrar um disposto a cooperar. O Raikage, cerrou os dentes, cerrou o punho esquerdo. Você pode muito bem destruir a Vila das Nuvens. Que resposta egoísta! A voz de Naruto era suave, seu olhar frio. A vida dos ninjas não importa. Mas os civis inocentes. Se todos vocês perecerem, outras nações podem não conseguir resistir a começar uma guerra. Até alguém como eu, da Terra do Fogo, está considerando civis da Terra do Relâmpago. Mas você não os tem em seu coração. O Raikage, fez uma pausa, olhando para Naruto com descrença. Sua expressão ficou ainda mais chocada do que quando ele percebeu que a força de Naruto poderia esmagá-lo completamente. Civis? Ele está realmente considerando isso. Então, qual é a sua resposta? Naruto ergueu a espada, mirando na garganta de você vai cooperar ou não. Enquanto falava, ele virou a cabeça, olhando na direção da Vila das Nuvens. Mais alguém está chegando, embora mais lento que os 2 anteriores. Mas há 12 Jonins o total. A força da Vila das Nuvens é realmente formidável. Contando com aqueles que já matei, chega a quase 50. Você acha que uma dessas pessoas poderia ser um Raikage disposto a cooperar comigo? Raikage levantou a cabeça, suas feições faciais contorcidas em uma careta. A dor física já havia começado a anestesiar, mas a dor em seu coração persistia. Ele olhou para Naruto. Este era apenas um garoto adolescente. Seu olhar passou dos cabelos loiros para outro campo de batalha que ainda não havia se estabelecido. O 8 Caudas ainda travava um combate feroz com o 9 Caudas. Esta besta com cauda, que causará tanto sofrimento a toda a vila quando atacou, estava agora sendo derrotada, com 4 ou 5 de suas caudas decepadas. Ela mal conseguia proteger seu único chifre restante, mas não parecia capaz de resistir por muito mais tempo. Fechou os olhos e sua expressão ficou ainda mais feroz. Por que as coisas aconteceram assim? Ele não subestimou o Jinchuriki da 9 Caudas por causa de sua idade. Mesmo dentro da aldeia, havia aqueles que se opunham à mobilização de uma força tão grande. Tanto 2 Caudas quanto 8 Caudas Jinchuriki foram mobilizados, junto com uma equipe de quase 50 pessoas, quase metade das quais eram Jonin. Nem mesmo o ataque a 5 grandes nações exigiria tal configuração. Mas foi tudo inútil. As táticas que ele havia planejado cuidadosamente foram completamente ineficazes. Houve muitas circunstâncias imprevistas, porque a 9 Cauda surgiu. É sabido que quando uma besta com cauda escapa de seu Jinchuriki, este morre. Isso é de conhecimento geral, desde que o conceito de Jinchuriki foi criado. Mas, de alguma forma, isso não aconteceu com o Uzumaki Naruto. Os Jinchuriki da Vila das Nuvens não conseguiram cooperar. As forças ninjas também foram inúteis, sem nenhum sinal de envolvimento delas. A única coisa que a conseguiu pensar foi naquele jutsu que impede os fracos de agirem. Mas nem mesmo o Jonin conseguia se mover sob pressão de sua aura. E além disso, a força de Uzumaki Naruto excedia em muito o nível dos 3 Sannin lendários. Do momento em que soube da situação neste campo de batalha até quando ele foi teletransportado para cá usando a técnica de transferência celestial, foi apenas uma questão de minutos. Mas naqueles poucos minutos, Dodai e já haviam sido mortos. A maneira como eles morreram deve ter sido semelhante à de Darui e dos outros. Morto em um instante, sem capacidade de resistir. Como ele pode ser tão forte? Isso ia além da compreensão sobre o que um ninja poderia ser. Reabriu os olhos e olhou para Naruto. O garoto loiro ainda olhava para o longe, na direção da Vila das Nuvens. À distância, ele conseguia distinguir vagamente uma equipe de ninjas saltando em direção a eles. Entendo, disse com a voz pesada. A Vila das Nuvens já pagou um preço alto por iniciar este conflito com você. Isso me deixou sóbrio. Vamos terminar por aqui.
Faremos uma compensação que irá satisfazê-lo. Naruto levantou a mão e as correntes se retraíram com um som sibilante. O chão abaixo dele cedeu de repente. O Duas Caudas, que havia sido selado, imediatamente recuou para o corpo de Ujito no momento em que perdeu a sensação de contenção. Naruto levantou-a e caiu no chão. A expressão de Ujito era atordoada. Essa era a derrota mais humilhante que ela já havia experimentado desde que se tornará uma Jinchuriki. Você não vai parar a luta entre o 8 Caudas e o 9 Caudas. A olhou para cima. O polvo estava em um estado lamentável, enquanto a raposa estava radiante. Já havia rompido as defesas do 8 Caudas várias vezes, cortando seu chifre. Mais alguns golpes e ele cairia. Naruto balançou a cabeça. A batalha deles é uma forma de comunicação. Isso vai acabar logo. Não se preocupe, o Jinchuriki ficará bem. Ele virou a cabeça para olhar para outro lugar. A batalha lá também acabou. Em outra parte da floresta, Karen tirou uma kunai da garganta de um jonin. Ela estava em péssimo estado. Um dos braços dela estava quebrado, várias costelas estavam fraturadas, seu chakra estava desordenado e seu rosto estava coberto de sangue. Obrigada, 9 Caudas, ela disse fracamente, sentando-se no chão. Enfrentar um jonin sozinha foi muito difícil para ela. Sem a ajuda da 9 Caudas, ela teria morrido aqui. Você também não foi nada mal, disse o I9 Caudas, balançando a cauda pousando suavemente em uma árvore. Seu corpo agora estava do tamanho de um cavalo, tendo extraído um pouco do poder do selo. Sua força de vontade era forte. Pensei que você fosse desistir completamente depois de ser gravemente ferido. Karen balançou a cabeça. Deixe o resto com você. Esses ferimentos não podem ser curados em pouco tempo. O I9 Caudas pensou por um momento, olhando fixamente para Karen, como se estivesse lutando com alguma coisa. O rosto de Karen estava sério. O que houve? Não sinto ninguém se aproximando. O I9 Caudas suspirou, balançou a cauda, envolvendo Karen delicadamente, e a colocou em suas costas. Considerando que você é parente daquele pirralho do Naruto, e me agradou, só desta vez. Karen sorriu e acariciou seu pelo com sua mão ilesa. Então era por isso que ele estava hesitando. O 9 Caudas realmente tem um estranho senso de orgulho. Não se preocupem com novos inimigos. A batalha lá já acabou, disse o I9 Caudas. A Vila das Nuvens se rendeu. Meu outro ainda está lutando contra o 8 Caudas. Ele parece estar se divertindo muito. Ele carregou Karen, indo rapidamente em direção ao campo de batalha. Raikage pareceu confuso. A batalha ali? É aquela garotinha do clã Uzumaki? A batalha com ela também foi difícil para a nuvem. Enquanto ele contemplava, uma figura vermelha escura pousou no chão. Naruto, derrube-a logo, pediu uma voz impaciente, antes mesmo de se manter firme. Ela é bem traiçoeira. Será que todos os homens do clã Uzumaki são tão indignos de confiança? Naruto caminhou até ela e a pegou no colo, olhando para ela para avaliar seus ferimentos. Foi uma batalha difícil, Naruto disse suavemente. Karen sorriu. Radiante. Eu sou incrível. Naruto, um esquadrão Chunin liderado por um Jonin. Eu mesma derrotei todos os Chunin. Embora eu precisasse da ajuda do 9 Caudas com o Jonin, acabei matando-o. A esperança brilhou em seus olhos. Naruto levantou a mão, colocou-a sobre ela e respondeu às suas expectativas. Muito bem. Karen também ficou mais forte. Uma luz, entrelaçada de verde e dourado, surgiu na palma da mão dele, caindo como chuva enquanto começava a curar seus ferimentos. Karen cantarolou e sorriu ainda mais brilhantemente. E o Jito e o Raikage, ficaram incontrolavelmente atônitos. Olharam para outro campo de batalha, onde o corpo maciço do 9 Caudas se erguia. Então, olharam novamente para a figura vermelha à sua frente. Embora não fosse tão grande, as 9 Caudas e o chakra maciço não deixavam dúvidas. Também eram 9 Caudas. 2 bestas de 9 caudas. As bestas com cauda podem se reproduzir. A boca de Raikage se contraiu. Que tipo de monstro ele havia provocado? Um Jinchuriki de profundidade insondável, junto com 2 bestas com cauda que podiam deixar seu corpo e lutar independentemente.
Isso estava muito além da inteligência que ele tinha. Ele não culpava Swambu, nem mesmo Konoha provavelmente tinha essa informação. Se ele não tivesse visto com os próprios olhos, quem teria acreditado? O conflito no último campo de batalha finalmente se acalmou. Com um único golpe, o Nove Caudas cortou o último chifre do Oito Caudas. Que troféu e tanto! O Nove Caudas embainhou a lâmina, abriu um largo sorriso, virou a cabeça e olhou para Naruto. Naruto, guarde isso rápido. O chifre do Oito Caudas é o meu troféu. O Oito Caudas cerrou os dentes, as duas últimas caudas chicoteando. Não só o Nove Caudas ficou mais forte, como sua boca também ficou mais suja. 3 dias depois, na sala de conferências da Vila das Nuvens, o Raikage estava sentado em uma cadeira de rodas, tendo perdido uma perna e um braço. Os poucos dias pareceram décadas para ele, e a passagem desse tempo conceitual estava gravada em seu rosto. Também estavam presentes alguns rostos jovens. As forças de elite da nuvem foram quase aniquiladas naquela batalha. Uzumaki-sama. Raikage parecia querer se levantar, mas depois de várias tentativas frustradas de se levantar, só conseguiu sentar na cadeira e se curvar, pedindo desculpas a Naruto. A Vila das Nuvens pede desculpas por iniciar o conflito, e concordamos com todas as suas exigências de indenização. Sua voz estava longe de ser calma. Desde que a Vila das Nuvens foi fundada, em guerras grandes e pequenas, vencidas ou perdidas, eles nunca haviam oferecido uma compensação tão significativa. Nem mesmo 10 anos antes, quando o terceiro Hokage ainda estava vivo, eles tentaram sequestrar a filha mais velha do clã Hyuga e falharam. A Vila das Nuvens não compensou Konoha naquela ocasião e até levou um membro do grupo Hyuga à morte. Então, por favor, primeiro me diga a localização da Cachoeira da Verdade. O tom de Naruto era calmo. Raikage ergueu os olhos. Antes disso, posso fazer uma pergunta. Naruto assentiu. Vá em frente. Se a Vila das Nuvens não tivesse iniciado o conflito, você teria. Raikage começou a perguntar, mas antes que pudesse terminar, Naruto interrompeu. Eu detesto batalhas sem sentido. Se você não tivesse iniciado, eu não teria atacado a Vila das Nuvens. Sou apenas um viajante, procurando por algo na Terra do Relâmpago, nada mais. Se a Vila das Nuvens tivesse algo que eu precisasse, assim como fiz com a Vila das Névoas, eu estaria disposto a negociar com a Vila das Nuvens para atingir meu objetivo. Raikage assentiu fortemente. Naruto olhou para os dois Jinchuriki sentados ao lado do Raikage. Eu também lhes dei uma chance. Depois de subjugar o Duas Caudas, eu só queria ver uma luta entre o Nove Caudas e o Oito Caudas. Mas vocês ainda me atacaram resolutamente. A punição era inevitável. Ele fez uma breve pausa, suavizando o tom. Não precisa ficar tão triste. Da perspectiva dos vivos, a morte é o fim. Mas para a vida, a morte é apenas o começo de uma nova jornada. Eu não destruí suas almas. Na Terra Pura, vocês se encontrarão novamente. Raikage ergueu os olhos. Isso soou como uma ameaça, como se ele estivesse pronto para mandá-los para a Terra Pura a qualquer momento. Mas o olhar de Naruto era sincero. Sincero. Ele realmente acreditava nisso. Por que você está interessado nas Cataratas da Verdade? Perguntou Killer B, com o tom pesado, sem mais seu jeito estranho de rap de sempre. Sua relação com a Nove Caudas é tão harmoniosa que você já deveria ser um Jinchuriki perfeito, certo? Seu olhar caiu sobre as duas raposas no ombro de Naruto. Preciso explicar. Naruto sorriu para ele. Se o Oito Caudas quiser saber, depois que terminarmos de discutir a compensação, falarei com ele pessoalmente. Killer B ficou em silêncio. Raikage suspirou. A Cachoeira da Verdade é uma lenda muito antiga. Não sei onde você ouviu falar dela, Uzumaki-sama. Na Vila das Nuvens, não há muitos que sequer acreditem que ela exista. No entanto, ela existe e é um dos maiores segredos da Vila das Nuvens. Raikage olhou para Killer B e continuou. A Cachoeira da Verdade não está dentro das fronteiras da Terra do Relâmpago. Fica numa ilha. Ele fez uma pausa por um momento e seu tom se tornou mais sincero. Por favor, Uzumaki-sama, acredite em mim quando digo que o que estou prestes a lhe contar é a verdade. Aquela ilha se move, sua localização nunca é fixa.
A Vila das Nuvens posicionou ninjas na ilha, mantendo comunicação para rastrear sua posição exata. Então, se Uzumaki-sama quiser pisar na ilha, precisaremos enviar ninjas da Vila das Nuvens para guiá-lo. Naruto assentiu, aparentemente imerso em pensamentos. Ele se move? Uma paisagem comum. Ou algum tipo de criatura especial. Em sua mente, a imagem do Três Caudas passou rapidamente, seguida pelos sapos incomuns do Monte Myoboku. Um olhar estranho passou pelos olhos de Raikage quando ele respondeu honestamente. É uma tartaruga marinha excepcionalmente grande. Mas internamente ele estava resmungando. Ele estava preocupado que Naruto pudesse pensar que aquilo era uma mentira que ele havia inventado. Assim que o pensamento surgiu, ele encontrou o olhar meio sorridente de Naruto. Seu corpo tremeu involuntariamente enquanto a sensação de impotência daquele dia surgia dentro dele novamente, consumindo seu corpo já entorpecido. Ele olhou para os outros próximos com o canto do olho. Seus olhos eram todos claros, sérios e solenes. Claramente, nenhum deles tinha o mesmo pensamento que ele. Alarmes soaram na mente do Raikage. Ele entendeu imediatamente que não era que Naruto não se importasse, mas sim que ele não precisava se importar. Este homem, ele era poderoso e membro do clã Uzumaki, conhecido por suas técnicas de selamento. O ninjutsu médico que ele usou em Karen naquele dia, embora Raikage tenha visto apenas de relançamento, foi o suficiente para confirmar seu alto nível de perícia. A única coisa que Raikage não tinha certeza era o quão habilidoso Naruto era em Genjutsu. Porém, já que se foi morto instantaneamente por ele, estava claro que essa habilidade também não lhe faltaria. Uzumaki Naruto era um ninja poderoso. As palavras que Naruto acabará de proferir ecoaram novamente nos ouvidos do Raikage. Eu também dei uma chance a todos vocês. Raikage respirou fundo. Ele pode não se importar, mas seu povo precisava se importar muito. Se Naruto acreditasse erroneamente que eles tinham más intenções em relação a ele, a Vila da Nuvem não seria destruída, mas as pessoas naquela sala provavelmente enfrentariam um desastre total. Ele ajustou a expressão para parecer o mais inofensivo possível. Uzumaki-sama, quando estiver pronto, pode selecionar o pessoal que precisa e podemos partir a qualquer momento. Naruto assentiu levemente. Raikage levantou a mão esquerda, gesticulando. Mabui, com sua pele escura e cabelos brancos, empurrava uma carroça carregando dezenas de pergaminhos. Estas são as técnicas que Uzumaki-sama solicitou. Ela começou a apresentá-las. Elas contêm o conhecimento das técnicas de selamento adquirido do clã Uzumaki e os resultados da pesquisa da Cloud Village sobre essas técnicas, assim como informações sobre o jutsu de transferência celestial, o modo de chakra de liberação de relâmpago e a armadura de liberação de relâmpago. Enquanto ela continuava, a expressão do Raikage se tornou cada vez mais difícil de manter. Essas técnicas estavam entre as mais secretas da Vila das Nuvens, mas agora elas tinham que ser entregues como compensação. Depois que Mabui terminou de listar todas as técnicas, Raikage conseguiu forçar um sorriso e perguntou: Uzumaki-sama, precisa de mais alguma coisa? Naruto pegou o pergaminho rotulado Jutsu de Transferência Celestial e balançou a cabeça com um sorriso. Sem pressa, vamos deixar as bestas com cauda conversarem primeiro. Raikage ficou surpreso. Bestas com cauda? Bater papo? Ele pretendia se transformar completamente em uma besta com cauda? Ou será que a 9 caudas iria dizer alguma coisa? Uás! Naruto apenas desenrolou o pergaminho e começou a ler, sem dizer mais nada. Raikage não ousou interromper, abaixando a cabeça e observando a 9 caudas deitada na mesa. No mundo de consciência compartilhada das bestas com cauda. Kurama, o que você quer nos dizer? Giki e Matatabi ficaram em frente a Kyuubi. Matatabi, em particular, estava mostrando os dentes, com chamas tremulando em seu corpo, parecendo estar eriçado. É aquele garoto, Naruto, que me pediu para perguntar. Começou 9 caudas, elevando a voz, enfatizando o ponto, com um tom sério, como se realmente quisesse que as outras 2 bestas com cauda acreditassem nele. Giki e Matatabi riram. Ele criou um método para nos libertar dos nossos Jinchuriki, continuou 9 caudas. Então, você estaria disposto a deixá-lo executar essa técnica em você?
Libertar-nos. A voz de Matatabi estava um tanto animada. Isso era algo que todas as bestas com cauda desejavam. Mesmo aqueles com bons relacionamentos com seus Jinchuriki não conseguiam resistir ao apelo da liberdade. O tom de Giki era pesado. Isso vai machucar, B. Giki, você realmente caiu, zombou Nove Caudas. Você está se preocupando com um mero humano a ponto de sacrificar sua própria liberdade. Giki balançou a cabeça. B não é um humano comum. Ele é meu parceiro. E além disso, Kurama, você parece ter mudado sua atitude em relação aos humanos também. Que direito você tem de dizer tais coisas? Nove Caudas virou a cabeça levemente. Eu só cortei seu chifre, não seu cérebro. Pense com cuidado. Se essa técnica tivesse algum impacto negativo nos Jinchuriki, você acha que Naruto estaria pulando por aí como está agora? Giki assentiu. Contanto que não machuque B, eu aceitaria essa técnica de bom grado. Nove Caudas então olhou para Matatabi. O rosto do gato mostrou alguma hesitação. Se isso não machuca os Jinchuriki, o que acontece com nós, bestas com cauda? Kurama, você parece ter se dividido em dois. É por causa dessa técnica. Nove Caudas repreendeu. Gato idiota! Como você pode ser ainda mais idiota que o boi? Matatabi, pensativo e confuso, perguntou. Então por que você se dividiu em dois? Não faça perguntas tão inúteis. Nove Caudas, envergonhado e irritado, bateu com força a pata no chão. Mesmo neste reino mental, eu ainda consigo te derrotar. Ele fez uma pausa e mudou de assunto desajeitadamente. Garanto a você que essa técnica não nos fará mal. É só que ser inofensivo para ambos os lados significa que ainda não podemos nos afastar muito dos nossos Jinchuriki. Ainda estaremos conectados por chakra. Matatabi murmurou e assentiu. É mesmo. Não é totalmente inaceitável. Liberdade parcial ainda é liberdade. A atitude de Giki permaneceu inalterada. Ao ver que ambos concordavam, Nove Caudas tossiu 2 vezes, sacudiu o pelo, inquieto. Além disso, Matatabi, tenho algo que gostaria de lhe pedir. Matatabi olhou surpreso. Um pedido, Nove Caudas, tomando a iniciativa, que diabos, e sem dar uma ordem. Que espanto. Separe uma porção do seu chakra e dê para Naruto, disse Nove Caudas, tentando manter a voz calma. Matatabi balançou a cabeça. Dar meu chakra a ele. Ele quer fazer uma pesquisa sobre chakra, continuou Nove Caudas. Acho que o chakra da besta com cauda seria um ótimo tema para estudo. Giki rugiu de fúria. Sua raposa maldita. Foi por isso que você me atacou tão violentamente outro dia. Você até cortou meu chifre. Nove Caudas esticou o corpo. Cortar sua cauda foi realmente uma atitude do Naruto. O a seu chifre, esse era meu troféu. Matatabi sentou-se, inclinando a cabeça pensativo. Já que você diz, Kurama, eu concordo. Nove Caudas sorriu e transmitiu a mensagem para Naruto. Na sala de conferências, Naruto estava lendo um pergaminho, com Karen ocasionalmente se inclinando, conversando com ele em voz baixa. Mas as pessoas da Vila das Nuvens estavam todas sentadas eretas, sem número ousar respirar muito alto, com medo de causar confusão. Eles permaneceram tensos assim, cada vez mais nervosos. Depois de mais de 10 minutos, Naruto largou o pergaminho e olhou para os dois Jinchuriki. O Nove Caudas disse que está tudo pronto. Então vamos prosseguir. Raikage ficou perplexo. Tudo pronto. O que foi dito? Porque não notei nada. Ele se virou para olhar os dois Jinchuriki de sua aldeia. Ambos tinham expressões sérias enquanto se levantavam, evidentemente sabendo o que Naruto queria dizer. Kilebe captou o olhar de Ai e explicou. Nove Caudas e Giki disseram que o Uzumaki dominou uma técnica que permite que a besta com cauda deixe o corpo do Jinchuriki e se mova livremente dentro de uma certa distância, sem ferir nem o Jinchuriki nem a besta com cauda. Agora, o Uzumaki vai usar essa técnica em nós. Raikage de repente entendeu. Então é por isso que o Nove Caudas pôde aparecer independentemente do Jinchuriki? Mas deixar um antigo inimigo revelar a besta com cauda dentro do corpo do Jinchuriki é muito perigoso. Instintivamente, ele quis recusar. Mas
Quase instantaneamente, ele reprimiu esse instinto. Se Naruto realmente quisesse machucar os Jinchuriki, ele poderia tê-los matado sem qualquer hesitação naquele dia. Não havia necessidade de fazer esse pedido agora. A Vila das Nuvens não tem poder para resistir a ele, nem capacidade de fazê-lo mudar de ideia. Isso é inevitável. Raikage permaneceu em silêncio, sem dizer uma palavra. Deixe-me ser a primeira. Yujito Ni deu um passo à frente, com uma atitude calma. Matatabi está ansiosa para sair. Naruto não se apressou em executar a técnica. Seu método era baseado no selo dos 4 símbolos. O selo da Vila das Nuvens na besta com cauda era uma técnica chamada selo da armadura de ferro. Embora diferente do selo dos 4 símbolos, ele também se originou do conhecimento do clã Uzumaki. Com algumas modificações, não demorou muito. As 2 bestas com cauda foram libertadas. Seus pequenos corpos ficaram sobre a mesa, assim como as 9 caudas. Este é o aroma da liberdade. Matatabi pisou na mesa. A textura fria e dura não lhe agradou. Ele olhou para o garoto loiro à sua frente e sua voz soou satisfeita. Uzumaki Naruto, é ele. Você é uma boa pessoa. Essa porção de chakra será deixada para você. Matatabi então se virou e arrancou um pedaço de chakra de si mesmo, jogando na frente de Naruto. Sem hesitar, saltou pela janela. O rosto de Yujito Ni mudou ligeiramente. Ela sentia que, assim que a besta com cauda fosse liberada de seu corpo, perderia completamente o controle sobre o chakra da besta com cauda. Agora seria difícil extrair seu poder à força. Ela precisaria da permissão de Matatabi para usar o poder da besta com cauda. Geki pulou no ombro de Killer B. Não vou te dar nenhum chakra. O 9 caudas atirou o suficiente de mim. Naruto selou o chakra na frente dele. Raikage olhou na direção em que Matatabi havia corrido. Ao ver Yujito Ni balançar a cabeça, sua expressão ficou pesada. O controle da Vila das Nuvens sobre a besta com cauda havia enfraquecido. Mas não havia nada que ele pudesse fazer. Então ele continuou a discutir a compensação com Naruto.